Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai estar trazendo para vocês maneiras de você conseguir pagar aí menos impostos, de você conseguir aí de uma forma legal reduzir suas cargas tributárias, já que o intuito desse canal é você conseguir contabilizar e investir, então no caso economizar o máximo possível, principalmente aí no que se trata de impostos, tá bom? Então vamos lá. Antes de a gente começar aqui a entrar no assunto de regimes tributários, é importante entender o conceito dos impostos, já que os impostos é uma forma aí do Estado custear seus serviços. Claro que no Brasil existe uma burocracia por trás disso, é muito difícil os impostos realmente fazerem alguma diferença em questão de serviços públicos bons para a gente, mas é a forma que o Estado tem de custear seus serviços, beleza? Não só o Estado, mas eu falo o Estado de uma forma total, dividido aí em três esferas, né, que é a esfera federal, esfera municipal e esfera estadual, ok? Na esfera federal a gente tem tributos, lembrando que aqui é uma parte muito específica que eu estou trazendo para vocês, que é parte sobre o faturamento. Geralmente existem impostos já de diversas formas no seu carro, mas aqui a gente vai falar estritamente dos impostos relacionados ao faturamento de empresas, ok? Isso em empresas em geral, porque existe casos à parte que vai ter ali um imposto de IPVA, vai ter imposto diferente, mas aqui a gente quer falar dos casos mais normais possíveis, mais tradicionais. E claro, se você tiver alguma dúvida, você comenta aqui embaixo, a gente tenta te ajudar aí em casos específicos, tá? Mas vamos lá, primeiramente na esfera federal a gente vai ter aí os impostos mais tradicionais, que é PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição e também o IPI, que são os impostos mais relacionados aí a faturamento que vocês podem ver, ok? Na esfera estadual a gente vai ter o ICMS e na esfera municipal a gente vai ter o ISS. Já que você conseguiu identificar os impostos das esferas, agora é bom você entender um pouco mais sobre o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, tá bom? Então, nesse sentido de faturamento, a gente pode identificar a pessoa física como toda pessoa que reside no Brasil, tá? Que venda produtos ou serviços para dentro ou para fora do Brasil, ok? Eu não vou entrar no caso aqui de residentes fora do Brasil para a gente não complicar muito, tá certo? E pessoa jurídica seria, no caso ali, a empresa constituída pela pessoa física. Então é bom você saber diferenciar o que é uma pessoa física e uma pessoa jurídica, tá? A pessoa física é a pessoa física por si só, já a pessoa jurídica é uma empresa constituída por uma pessoa física ou mais, tá bom? No caso, se forem sociedades aí. O primeiro ponto aqui, o ponto de partida seria o pequeno empreendedor, né? Seria a primeira figura do cenário de empresas, ok? Que está começando agora a vender seus produtos, seus serviços, então aquela primeira pessoa inicial. Então vamos supor que seu Geraldo, uma forma respeitosa de falar, seu Geraldo, ele tem 20 anos, um rapaz que começou agora a vida e está decidindo aí empreender e conseguir aí aumentar aí sua receita, aumentar aí seu estilo de vida, melhorar um pouco sua rotina. Então, o seu Geraldo ele foi lá com seus 20 anos, viu que essa questão de vida saudável estava realmente começando a fazer sentido no Brasil, muita gente está começando a adotar essa vida. Ele conseguiu fazer um negócio aí de venda de marmita fitness, marmitas ali com 11 ingredientes e conseguiu um preço aí de venda de R$20, onde tem um lucrozinho bom, onde ele tem ali bom faturamento. Então ele decidiu vender a R$20. E aí no começo era difícil, ele não estava vendendo tão bem, só que ele conseguiu vender aí 100 marmitas no mês, o que totalizaria ali R$2.000. Só que ele não tinha mente ali para abrir uma empresa, então ele estava vendendo da sua pessoa física, conseguiu uma maquininha ali do banco, estava conseguindo fazer suas vendas e conseguiu faturar R$2.000. Preocupado se teria algum imposto a pagar, ele foi lá, conseguiu ali consultar seu contador e viu que ali ele não precisaria por enquanto ainda de constituir empresa, já que seu faturamento estava abaixo da isenção e sem falar dinheiro assim quebrado também, está na média dos R$2.200, a faixa da isenção, ok? Então ele conseguiu saber que ali ele estaria na faixa da isenção, então ele não constituiu a empresa e continuou vendendo suas marmitas mês a mês, até que um certo mês ele conseguiu ali ver se o negócio prosperar mais um pouco e começou a vender agora 200 marmitas por mês. Agora com esse faturamento de R$4.000, ele entrou em contato com seu contador e viu que agora ele como pessoa física não teria mais condição de ser isento.
Se ele continuasse ali como pessoa física, ele teria que desembolsar mais ou menos ali uns R$240 de imposto aí da fonte por mês para ficar aí totalmente legalizado, tá bom? Então dessa forma, lembrando que os 4 mil que ele fatura ali não são lucros, tá? Teria, claro, seus custos, então ficaria muito pesado, ele não conseguiria arcar com esses custos, na verdade. Então o que é que ele fez? Ele entrou em contato com o seu contador indicou para ele abrir uma empresa microempreendedor individual, famoso MEI. E aí ele foi sabendo que o MEI poderia faturar até 81 mil no ano, pagando apenas R$80 por mês, tá? Em média R$80. Claro que dependendo do serviço aumenta uma besteirinha, mas em média de R$80 por mês. Então R$80 por mês ele conseguiria faturar até 81 mil por ano. E aí ele passou alguns anos, 2, 3 anos aí nessa rotina, conseguiu contratar um funcionário. Lembrando que nem toda atividade pode ser MEI, e se você tiver mais de um funcionário registrado também não pode ser MEI. Então existem motivos aí que você não possa entrar nessa categoria, mas com certeza é a categoria menos custosa em questão de tributos para uma empresa iniciar, tá bom? Então é sempre importante começar com o MEI para você começar a entender o mercado, entender os impostos. E aqueles impostos que eu falei no começo do vídeo, que são os impostos federais, estaduais, municipais, e são unificados numa única guia chamada o DAS do MEI, e você consegue pagar aí todo mês esses impostos unificados. Lembrando que o MEI, ele é uma parte aí de regime tributário assim, do Simples Nacional, que é onde unifica os impostos, só que ele é um caso à parte. Eu já vou te falar o outro caso, tá certo? Então com isso ele conseguiu ali alguns anos manter esse faturamento, só que teve um certo ano que ele conseguiu vender ali mais de 1.000 marmitas por mês. Então aí nesse caso ele também teve que contratar mais alguma mão de obra, mais algumas pessoas para ajudar, e não conseguiria mais ficar no MEI. E aí ele entrou em contato com seu contador e teve a viabilidade aí de conseguir abrir uma Simples Nacional. E continua sendo os impostos ainda separados, porém seu geral ele vai ter ali um custo mensal inicial de 4%, que é a alíquota do comércio, tá? Lembrando que no Simples Nacional, que seria o passo a mais do MEI, ele é dividido em microempresa e empresa de pequeno porte, engloba até um faturamento de 4.800.000 por ano, e nesse caso existem alguns sublimites estaduais que podem ser 3.600.000, pode ser um pouco menos, mas não vamos entrar nesse caso. Como eu falei para vocês, vamos falar do tradicional, e os casos à parte a gente depois comenta para não ficar tão gigante o vídeo, tá bom? Então ele abrindo seu MEI, existem alguns anexos do Simples ali, que são anexos de atividades industriais, atividades ali do comércio, de serviço. Como ele vende marmitas, ele entra na atividade ali de comércio, que começa com a alíquota a partir de 4%. Então todos os seus impostos ali juntos, federais, municipais e estaduais, dariam uma alíquota inicial de 4%. Quanto maior o faturamento, mais essa alíquota vai crescendo com o tempo. Ok? O seu contador ainda fez um exame se seria viável ele para o lucro presumido, só que diante dos impostos separados, ele viu que não valeria a pena, já que só o ICMS na venda aí dos seus produtos poderia bater 20% ou mais por mês. Então não seria viável sair do Simples Nacional. Bom, pessoal, isso aqui é uma história bem simples, mas que resume alguns regimes tributários aí sobre questão de empresas. Muita gente deixa para ver essas questões já quando está faturando muito, e aí termina tendo algumas penalizações às vezes, porque tem uma empresa MEI mais faturava mais do que o MEI, então depois tem imposto retroativo. Existem as obrigações fiscais, que são os impostos, e também as obrigações acessórias, que são declarações, e se você não enviar, você vai estar passível aí de multas, e existem várias coisas que podem acontecer dependendo aí da sua situação, tá bom? Então é importante você sempre, quando começar a empreender, entrar em contato com um contador, cara. Se você não tem algum contador de confiança, entre em contato com a nossa equipe, a gente vai estar te auxiliando. Mas assim, entre em contato com o seu contador, e aí você vai bater um papo com ele para você entender uma melhor forma que você pode estar agindo e economizando impostos, tá bom? Eu vou contar mais essa história um pouco mais para frente, que vai ter um caso bem específico aí, que se você não tiver um estudo em questão de tributação, você pode estar perdendo dinheiro aí pelos impostos, tá? Nesse caso, seu Geraldo, ele já estava vindo acompanhado do contador, mas aí eu vou continuar a história para vocês entenderem aí, tá? Então, depois dele conseguir ali sua estabilidade mais financeira para suas marmitas, pagando seus impostos ali em dia, ele conseguiu melhorar sua qualidade de vida e decidiu ir no médico, fazer seu check-up, seu check-up anual, ver como é que estava a sua saúde, e aí entrou em contato com o Dr. Fábio. Esse Dr. Fábio aí, ele
tem uma clínica aí de atendimento, né, de consultas, ele é especialista em consultas médicas, é uma clínica de atendimento geral ao público. E aí, seja por curiosidade, perguntou como seu Fábio pagava os impostos, tá? Ele falou que assim que ele abriu a sua clínica, tinha sua atividade que era de consultas, só que ele não se atentava à questão da sua folha de pagamentos. Então ele começou pagando 15,5%. E serviços em geral, dependendo, claro, do serviço, mas alguns serviços eles são contabilizados aí no anexo 5 do Simples Nacional, que tem uma alíquota inicial de 15,5% e vai até mais de 30%, tá? Dependendo do faturamento. Só que ele achou que pagava muito imposto, ele pô, pagando muito imposto, então eu vou entrar em contato com o contador. E aí ele entrou em contato com o contador e viu que sua atividade ela poderia estar sujeita aí ao fator R. O que é esse fator R? Funciona da seguinte forma: se você tem uma empresa do Simples Nacional e essa atividade, seu KNAI, ele está... E KNAI é atividade, tá? Só para vocês entenderem. Ele está sujeito ao fator R, significa que se você tiver uma folha de pagamentos que tenha 28% do valor do seu faturamento, por exemplo, se você tem um faturamento de 100 mil e você tem uma folha de pagamentos que dá 28 mil, você consegue estar indo para o anexo 3, onde o serviço vai ser tributado apenas por 6%. Então é uma diferença aí de 9% de faturamento, de 15,5 para 6, é uma baita diferença. E como é que ele faz isso de forma legal? Vamos supor aí que ele tenha seu consultório, ele tem ali um faturamento de 100 mil, por exemplo. Só que ele tem alguns funcionários ali que a folha vai dar em média de 20 a 22 mil, tá? Então o que é que ele poderia fazer para bater esses 28 mil e conseguir esse desconto? Ele pode colocar um prolabore para ele, que é o salário do sócio. Então ele colocaria ali um prolabore de 6, 7 mil, bateria ali os 28 mil, pagaria seus impostos sobre o prolabore também, só que ao mesmo tempo ele consegue entrar ali no fator R e pagar 6% de impostos, tá? Isso, se você realmente ver, é uma baita diferença, porque antes você pagaria apenas 15.000% sobre os impostos de faturamento, só que agora você paga 6% sobre o faturamento e ainda paga seus impostos de pessoa física, INSS, seria ainda contribuir para outras coisas e o dinheiro ainda, se brincar, ainda sobra alguma coisinha, tá bom? Então é importante você saber se existe viabilidade nesse caso, se você tem uma atividade que é sujeita a fator R, e aí se você não estiver fazendo fator R e tiver condições de fazer, você vai estar jogando dinheiro fora de impostos, já que você conseguiria pagar um pouco menos desse modo, tá bom? Só que aí, fazendo um estudo melhor ainda dessa situação, o Dr. Fábio viu que não teria esse pagamento, alguns funcionários saíram e ele não teria condição de fazer um prolabore tão alto, acima de 10, 12 mil, ia ficar mais caro, INSS, ia ficar mais caro imposto na fonte, e ele viu que não teria como sair do anexo 5. E aí ele sentou com seu contador e viu que uma opção que ele teria era abrir um lucro presumido. Ele migrar do Simples Nacional para lucro presumido. E com esse passar do tempo também, ele se especializou na questão de diagnósticos por imagem, que são serviços aí de promoção à saúde. E também tem benefícios em questão do lucro presumido, tá? Na presunção do lucro. Então, o lucro presumido ele vai pagar ali praticamente os impostos de forma separada, e como ele fez essa transição para fazer serviços de diagnóstico por imagem em sua clínica apenas, e não mais simples consultas, ele consegue ali essas alíquotas que eu vou te passar. No caso aí seria 5% de ISS para serviços geralmente nos municípios aqui do país, é esse valor. Além disso, pagaria 3% de COFINS, 0,65% de PIS, o imposto de renda e contribuição social, que são trimestrais, mas ele tem uma média mais ou menos, juntando os dois, de 2,28% ao mês, totalizando aí em média quase 11% de impostos, tá? Então ele viu que teria um custo a mais, só que é um custo que seria menos do que uma Simples Nacional no anexo 5, já que seria 15,5% no Simples, tá bom? E aí depois de uns 2 meses, seu contador, verificando a lei municipal, viu que atividades de promoção à saúde, atividades médicas, elas teriam uma redução de ISS de 5% para 3% naquele município. Então, nesse caso, ele conseguiu ainda baixar para praticamente 8% a sua carga tributária. Bom, pessoal, isso aqui é um caso fictício que a gente criou aqui para demonstrar a questão dos impostos das empresas, dos pagamentos, como é que funciona. Só que é importante você saber que realmente isso existe, tá? Existem leis que beneficiam aí atividades de setor privado, atividades de serviços, atividades dependendo do seu KNAI, da sua atividade. Existem leis que conseguem diminuir sua carga tributária
Então, por isso é importante você entrar em contato com uma pessoa da área, um advogado tributário, para você ter uma noção maior se tem algum benefício. Um contador realmente também pode fazer esses serviços, e aí você consegue fazer um panorama de quanto seria seu gasto, quanto seria seu custo. É bem importante você fazer isso antes de empreender, para depois você não ter surpresas, tá bom? Você deixar fixado ali em contrato as obrigações acessórias, que são obrigações com declarações. Quanto maior o porte da empresa, mais declarações ela tem que prestar para o governo, para as entidades. Então é importante você deixar isso bem claro para depois você não ter surpresas, ok? E uma coisa bem importante que eu vou deixar aqui, que eu vejo acontecer em muitos casos, é a questão de você deixar empresas ativas. Você para de fazer o negócio e deixar a empresa lá rolando, e isso vai fazer um bola de neve com débitos aí em todas as esferas. Então é importante você, assim que para a atividade, estar abaixo da empresa, tá? Eita, eu parei de vender, baixa na empresa. Fui para outro negócio, aquela empresa continuou funcionando não, então tá baixa na empresa. E aí você evita custos desnecessários mais para frente, tá bom? Lembrando que o Simples Nacional ele tem menos obrigações acessórias. Você passa mais de um ano no Simples, você não tem movimentação, não entrega as declarações, então é bem possível que eles excluam do Simples, e a partir daquele momento você começa a gerar débitos de outros regimes tributários que não gerariam no Simples Nacional, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece aquele likezinho, se inscreve aí no canal, sempre ajuda muito. Eu trouxe uma historiazinha aí para ensinar vocês um pouco sobre a questão de planejamento tributário. É um sistema, é um ramo muito amplo, existem muitas variantes, tá? Eu trouxe um caso mais, vamos dizer assim, normal possível, mas só para vocês terem noção, as leis tributárias do país são leis muito grandes, então existem muitas variantes, tá bom? Por isso é importante você sentar com pessoas especializadas nisso, ok? E encerrando aqui nosso vídeo, a gente vai agora para a parte de investir. Nossa temática aqui no canal é sempre trazer algum fato e depois a gente fazer um investimento também no mercado com vocês, tá bom? Se vocês querem mais saber do nosso método, a gente explicou no vídeo passado, no primeiro vídeo do canal, que a gente vai estar utilizando aqui o método do draft, ok? Que método é esse? A gente vai pegar ali nosso patrimônio e dividir em 4 a 5 partes, que seriam ações, renda fixa e fundos imobiliários, 30% para cada um desses, e 10% ali entre dólar e tokens, que seriam ali criptomoedas, e é uma forma de dolarizar, de blindar um pouco mais o patrimônio, e a gente vai estar investindo dessa forma, ok? Claro que a gente fez um limite aqui de estar investindo R$100 por vídeo, então a cada vídeo que a gente fizer aqui, a gente vai investir R$100, e não tem como balancear dessa forma em um vídeo só, porque R$100 para você dividir 30%, existem fundos aí que são mais caros do que R$100, bons fundos, então a gente vai tentando ajustar o tempo durante o tempo aqui, durante os vídeos, para ficar de uma forma que balanceie dessa forma e fique bacana, tá? Claro que algum mês pode subir alguma coisa a mais, a gente faz aquele lucro, a gente consegue realizar, mas vamos estar utilizando essa forma, tá bom? Lembrando que esse vídeo não é um vídeo de dica de investimento, fique bem claro isso. Se você achar que faz sentido e quer investir feito a gente aqui publicamente, você vai lá e pode estar também utilizando esse método, beleza? Mas lembrando que é por sua conta e risco. Então no vídeo passado a gente investiu ali em ações, a gente conseguiu comprar 2 ações do Banco do Brasil e uma da Petrobras. Existe um delayzinho assim de fazer realmente o valor, então às vezes dá diferença no valor de compra, porque como a gente grava os vídeos no final de semana e durante a noite na semana, então o mercado está fechado, então às vezes dá diferença de valores, porém a gente vai ajustando aí durante o tempo. No vídeo de hoje a gente vai investir aqui em fundos imobiliários. Eu já trouxe para vocês no vídeo passado porque a gente vai investir em fundos, porque eles estão esquecidos. E para não ficar um vídeo tão complexo, a gente analisando fundo a fundo, eu já fiz uma pré-análise e o que eu vou investir hoje são em fundos de shopping, né? Seria o fundo do shopping, que seria o XPML11. É um fundo que tem vários shoppings na franquia. Por que eu quero esse fundo? Então, uma explicação geral, porque é um fundo que tem aí vários shoppings, então a chance e risco de algum problema é muito pequena, pois tem vários shoppings em várias localidades. São shoppings realmente muitos renomados aí, que o movimento é gigante, e shoppings todo ano tem reajuste, então a chance de o fundo desse dar uma queda é muito pequena, tá? Já caiu bastante, mas a chance agora, pelo que a gente viu ali pela análise, é ele começar a subir um pouco, estabilizar. Claro que ele só vai começar a subir realmente quando a taxa de juros tiver alguma previsão de baixar, então eles começam a aumentar os fundos, e a gente tem que seguir essa mentalidade. Enquanto o mercado começa a rejeitar um ativo, a gente tem que estar de olho nele, que é nesse ativo que a gente vai conseguir uma boa grana, tá? Porque é fácil você comprar um ativo quando ele está subindo,
mas realmente você vai ganhar uma granazinha boa quando você compra um ativo que está lá embaixo, que você sabe que é um ativo potencial, ok? Então, na minha opinião, eu vou investir no XPML11, a cota está em torno de R$28, 27 e uns quebradinhos, de 97 e uns quebradinhos, quase R$98. Então vamos investir em comprar uma cota, tá indo para vocês verem aí, compramos uma cota dele. E próximo vídeo a gente faz mais algum investimento, traz mais alguma novidade para vocês. E espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, deixa um likezinho, se inscreve aí no canal, sempre ajuda muito. E nos vemos na próxima, então, com mais notícias desse universo de finanças e contabilidade. Aquele abraço aí, pessoal, e valeu!